Olá pessoal, vamos a mais uma aula. Hoje trataremos da Antiguidade Clássica, sobretudo a Roma Antiga, e mais especificamente no mundo romano veremos o Alto Império. Esse período é o período de formação e apogeu do Império Romano, que vai do século I a.C. até o século III depois de Cristo. Só para relembrarmos algumas coisas, na aula passada, sobre a crise da República, na verdade nós tivemos duas aulas aí, né? Nós vimos a questão da organização e a expansão republicana. Depois nós estudamos a crise da República. Essa crise ela vem em decorrência da grande extensão territorial do Império Romano e dos problemas internos decorrentes das transformações decorrentes dessa expansão territorial e militar. Então, só para lembrar um pouquinho, foram com as conquistas militares que o mar Mediterrâneo foi transformado, vamos dizer assim, num lago romano e passou a ser chamado pelos romanos de Mare Nostrum. Então essas conquistas militares no período republicano foi fundamental para garantir a soberania, a hegemonia dos romanos sobre o mar Mediterrâneo e todo aquele território adjacente a esse mar. Com as guerras púnicas, nós temos não somente a soberania, né, a hegemonia de Roma sobre o mar Mediterrâneo, mas também nós temos a derrota de um império que na verdade não é um império, né, mas de uma civilização, de um povo rival, que são os cartagineses. Então Cartago, que exercia o poder sobre o mar Mediterrâneo e era uma grande rival de Roma, a cidade-estado de Cartago, ela perde a guerra púnica e é derrotada e também perde a soberania no mar Mediterrâneo. Essas conquistas militares provocaram profundas transformações na sociedade, na economia e na política romana. Basicamente, nós podemos dizer que foram graças a essas conquistas militares do período republicano que houve a introdução do latifúndio cultivado por escravos em larga escala. Então, a principal transformação das conquistas militares republicanas foi a introdução do latifúndio escravista e os seus problemas decorrentes que nós já estudamos na aula passada. A partir então dessas conquistas militares republicanas, Roma se transforma na senhora do mar Mediterrâneo. E a república aristocrática não consegue mais dar conta dessa expansão territorial e acaba cedendo, né, lugar para uma nova forma de administração que será o império. O império será implementado oficialmente por Caio Otávio César Augusto. Então, Caio Otávio Augusto, que é um personagem de destaque lá no segundo triunvirato, ele já sai do segundo triunvirato como, né, o primeiro imperador de Roma. E é justamente isso que nós abordaremos hoje, né? As reformas políticas de Caio Otávio Augusto. Lá em 27 a.C., nós temos o início do Império Romano, que vai até, né, esse Império Romano vai até 476 depois de Cristo. Então, o período do Império Romano, de 27 a.C. até 476 depois de Cristo, é dividido em dois momentos, né? No Alto Império, que é o período de formação e apogeu do Império Romano, que vai do século I até o século III depois de Cristo. No século III nós teremos uma aula sobre o Baixo Império Romano e nós veremos as crises que levaram à desagregação, né, do mundo romano aí, que colocaram em xeque o Império Romano. Mas aí é assunto para uma outra aula.
Vale dizer, de forma geral, que politicamente, durante o período imperial de Roma, ocorreu uma forte centralização política e administrativa do poder nas mãos dos imperadores. E esses imperadores, eles passaram, como nós veremos aqui no caso, o título de Augusto significa o divinizado. Esses imperadores passaram a ser divinizados. Eles eram encarados como divindades aqui na Terra. E o Senado, apesar de ter deixado de ser a autoridade central, durante o período imperial, ele vai manter certa relevância, administrando algumas províncias, controlando finanças, né? Aconselhando os governantes e, de certa maneira, o Senado que confere os títulos para o imperador. Beleza? Mas, não tem dúvida, em comparação com o período republicano, há um esvaziamento do poder do Senado durante o Império. Né? O Senado perde o poder e o imperador concentra poder. Essa questão aqui que nós teremos que entender com as reformas políticas de Caio Otávio Augusto, que é quem inicia, né, o Império Romano. Do ponto de vista mais geral ainda, nós podemos dizer que esse, né, período de formação e apogeu do Império Romano corresponde ao apogeu econômico, né, marcado pelo intercâmbio comercial entre as regiões conquistadas, sobretudo via mar Mediterrâneo, e pela realização de inúmeras obras públicas, né? Aquedutos, arenas, né? O Coliseu, construção de estradas, as termas, tudo isso é nesse momento que nós chamamos de Alto Império, de apogeu do Império Romano. É o ápice do Império Romano. Então vamos entender um pouquinho aqui agora, vamos fazer um passo a passo para abordarmos as principais reformas políticas adotadas por Caio Otávio Augusto. O Caio Otávio Augusto, ele galgou o poder devido ao contexto social conturbado que vivia, né, o período republicano. Então a crise republicana, marcada por constantes guerras civis, vai possibilitar aquela questão dos triunviratos. Se no primeiro triunvirato quem se destaca é o Júlio César, no segundo triunvirato quem se destaca e vai concentrando poder, né, para dar conta desse contexto social tumultuado, o personagem que se destaca é o Caio Otávio Augusto. E ele teve o cuidado de estabelecer um governo legítimo, ou seja, ele deu continuidade às instituições republicanas. Tem um historiador, que é o Paul Veyne, que vai dizer o seguinte: sob o Império Romano, a palavra república nunca cessará de ser pronunciada. Um imperador sempre estava a serviço da república. Ele não reinava para sua própria glória, à maneira de um rei, mas governava para a glória dos romanos. Desse ponto de vista, na história romana, o regime imperial ele vai suceder o regime republicano. Na república, lembrando que quem, né, concentrava o poder, a instituição que concentrava o poder, era o Senado. Desse ponto de vista, nós teremos o imperador se sustentando também nessas instituições republicanas, sobretudo no Senado. O que nós temos aqui então com o Caio Otávio Augusto? Ele irá estruturar uma nova forma de poder, na qual, durante o período imperial, ele centralizará todo o poder em suas mãos. E
essa centralização ela é possível por conta desse contexto social conturbado. Desse ponto de vista, nós temos a sustentação, a estruturação dessa nova forma de poder ainda sobre o Senado. Então é o Senado que irá conceder títulos para que o Caio Otávio Augusto, né, para que os imperadores possam exercer o seu governo. Então aqui eu coloquei alguns títulos concedidos pelo Senado para os imperadores, mas sobretudo para o Caio Otávio Augusto. Nós temos aqui Pontífice Máximo, o imperador passava a ser o chefe, né, máximo da religião romana. Príncipes, senatos, né, o imperador tinha o direito de governar o próprio Senado. O título de imperator, que era o general supremo, era o general acima de todos os generais. E o principal aqui, vamos dizer assim, o mais destacado, que é o título de Augusto, que é uma configuração, né, de poder divinizado. Então, o imperador é um Augusto, o imperador é uma figura divina. E mais, além de ser divinizado, o imperador passa a ter um poder hereditário. Esse poder hereditário passa, né, vamos dizer assim, de pai para filho, ou passa para aquele que o imperador nomear. Desse ponto de vista, essa concessão de títulos pelo Senado, ela resulta nessa principal característica do Alto Império Romano, que é o esvaziamento do poder do Senado. O Senado transfere ao imperador, no caso aqui o primeiro imperador, que é o Caio Otávio Augusto, todo o seu poder político. Dessa maneira, nós temos o Caio Otávio Augusto disfarçando a sua autoridade máxima de imperador e mantendo uma aparência republicana. Então é isso que eu queria chamar a atenção para vocês aqui nesse aspecto, né, que o Caio Otávio Augusto teve o cuidado de estabelecer um governo legítimo e de dar continuidade às instituições republicanas. Nesse sentido, ele vai disfarçar a sua autoridade, que é uma autoridade máxima de imperador, mas manterá a aparência republicana. Ok? Um outro ponto importante dessas reformas políticas adotadas aí pelo Caio Otávio Augusto será a criação de um sistema censitário. Esse sistema censitário é a classificação da sociedade pela renda. Qual era o objetivo de classificar a sociedade pela renda? De criar duas ordens, a ordem senatorial, os mais ricos ficavam nessa ordem senatorial e tinham mais privilégios políticos. Você tinha uma ordem equestre, os menos abastados, teriam menos direitos políticos. Dessa maneira, com essa classificação censitária, essa classificação da sociedade pela renda, o Caio Otávio Augusto acabou com a superioridade tradicional dos patrícios que estavam estabelecidos no Senado. Então, desse ponto de vista, o esvaziamento do poder do Senado também é o esvaziamento do poder dos patrícios, daquela oligarquia patrícia, que chega ao poder lá na transição da monarquia para a república, e usa o Senado aí para articular todo o seu poder, o poder desse grupo social aí dos patrícios. Uma outra e a última reforma política que nós abordaremos aqui é a reorganização das províncias romanas. O Caio Otávio Augusto irá separar essas províncias romanas em províncias imperiais, com características mais militarizadas, e ficava diretamente ligada ao poder do imperador, sob a administração do imperador. E as províncias senatoriais, que representava aí mais o poder da sociedade civil, o poder de civis, e também ficava a cargo do Senado, que era um poder representado aí, ou representante da sociedade civil
romana. Importante dizer, essa reorganização das províncias significa a redução de autonomia dessas mesmas províncias. Ou seja, é a centralização máxima do poder político e administrativo correspondente a todo o território do Império Romano na mão do imperador. A Pax Augusto, nosso segundo tópico aqui, compreende o governo ainda do Caio Otávio Augusto, que vai de 27 a.C. até 14 depois de Cristo, e porque Pax Augusta é a paz augusta, é a paz do Caio Otávio Augusto. Há uma interrupção temporária da expansão militar, ou seja, a suspensão das guerras externas. Por que isso, professor? Porque nós tivemos duas legiões romanas sendo totalmente destruídas na tentativa de ocupar a Germânia no ano 9 depois de Cristo. Então, essa Pax Augusta, ela é temporária. Ela é esse período que envolve o governo do Caio Otávio Augusto e algumas décadas depois. Por quê? Ali as guerras externas serão retomadas. Não confundir a Pax Augusta, né, que ela é mais voltada a essas questões aqui, com a chamada Pax Romana. A Pax Romana, que também é iniciada aqui durante o governo do Caio Otávio Augusto e vai se estender até o século III, o que seria a paz romana? É uma situação de paz e segurança interna. E continuam as guerras. Ah lá, essas guerras externas durante o período imperial, no Alto Império Romano, elas continuarão. Aqui, momentaneamente, com a Pax Augusta, elas ficam obstruídas por conta, né, dessa questão aqui e da reorganização, né, daquelas reformas políticas que o Caio Otávio Augusto irá fazer para, né, estruturar o chamado Império Romano. A Pax Romana, então, diz respeito a uma situação de paz e segurança interna, marcada pela presença do exército nas províncias, que eram governadas pelo poder central, que é aquela questão que nós vimos aqui, essa reorganização, né, das províncias romanas, diretamente ligada ao imperador, aqui diretamente ligada ao Senado. A Pax Romana tinha um único objetivo, que era visar, né, a garantia dos interesses romanos em todas essas regiões longínquas, as quais foram anexadas ao Império Romano. Dentro do Alto Império Romano, nós temos algumas dinastias que se destacaram. Aqui eu vou abordar bem rapidamente, só para a gente entender o que foi essa expansão territorial e essa organização, essa reorganização das forças políticas durante o Império Romano, que significa, né, o esvaziamento do poder do Senado e a centralização do poder político na mão dos imperadores. A dinastia Júlio-Cláudia, que vai logo depois aí do governo do Caio Otávio Augusto, ela vai de 14 até 68 depois de Cristo. É a fase de estruturação do Império Romano. Nós temos, né, a continuidade dessa organização administrativa, temos importantes vitórias militares. Então essa Pax Romana é a situação de paz e segurança interna. Não quer dizer que não tivemos expansão territorial e militar. Importantes vitórias militares na região da Germânia, da Mauritânia, que é o norte da África, e da Grã-Bretanha, que é a região ali da Inglaterra, que é a Britânia. Um ponto interessante aqui é a romanização. O que é a romanização? É a integração dos povos conquistados à cultura romana. Então isso a gente chama de romanização. Aqueles povos, né, que eram conquistados pelo exército romano, eram conquistados militarmente, a partir de um período, eles passavam também, a gente vai ver isso no final dessa aula de hoje, eles passavam a compor também a população romana. A princípio, essa romanização é a integração mais a cultura romana, é a sobreposição da cultura romana sobre essas culturas que foram dominadas, tá? E depois nós teremos aqui embaixo, ó, a expansão do direito de cidadania a
todos esses povos conquistados. A dinastia dos Antoninos, que vai de 96 até 192 depois de Cristo, significa o apogeu, o ápice. O Império Romano chegou ao seu apogeu militar e econômico. É a maior extensão das fronteiras do mundo romano. Então, nós temos esse mapa aqui, ó, olha lá. Esse mapa significa as conquistas até 44 a.C., olha lá, ainda sobre a expansão militar republicana, e depois as conquistas até o final do século II, chegando à sua máxima extensão. Então, toda essa região compreendia aqui o que nós chamamos de Império Romano. Depois de Trajano, depois do século II, não ocorreram novas conquistas. Então você tem aí, nesse período, a consolidação das fronteiras, mantidas pelo forte exército romano ainda. Então, no século II, apesar de você não ter novas conquistas, de chegar ao limite, não significa um enfraquecimento do exército ainda. Só para a gente finalizar, agora a dinastia dos Severos, que vai de 193 até 235 depois de Cristo. O que se destaca é um edito, que é uma publicação, vamos dizer assim, é uma medida adotada por um imperador. Então, o edito de Caracalla foi, entre aspas, uma lei feita pelo imperador Caracalla no ano de 212 depois de Cristo. Qual que era o objetivo desse edito? Estender a cidadania para todos os homens livres que estavam dentro das fronteiras do Império Romano. Então, esses homens livres das diversas províncias foram igualados, perante a lei do direito romano. Isso significa não só a expansão do direito de cidadania a todos aqueles povos que aqui habitavam, mas significa também que esses povos, esses homens livres que foram igualados aí perante o direito romano, a partir daí não teriam só direitos de cidadania, mas também teriam deveres, pagamento de impostos, a composição dos quadros do exército romano. Esse edito de Caracalla, só para a gente fechar, ele simboliza a universalização do Império Romano. Então, essa expansão do direito de cidadania, que é o ponto principal do edito de Caracalla, significa a universalização. O Caracalla universalizou o Império Romano a todos aqueles povos conquistados a princípio durante a expansão republicana e depois durante o período aí do Alto Império Romano. Pessoal, então por hoje é isso. Um abraço.